iniciando a live de hoje. Primeiramente, boa tarde a todo mundo que está aqui com a gente hoje. É com muita felicidade que a gente está hoje no segundo dia desse evento do mês de novembro, da 31ª região, o mês da diversidade, que é um evento que busca promover os mais diversos tipos, né, as diferentes formas pelas quais a diversidade humana se manifesta. E hoje a gente tem um tema muito especial. A gente trouxe como convidado o professor Fabiano Curton, que vai falar um pouco para a gente, né, o tema de hoje é a história da miscigenação e da pluralidade religiosa no Brasil. Então, sem mais delongas, eu vou passar a palavra para o professor, peço que ele primeiramente se apresente, para a gente poder conhecer ele melhor, e é com você, professor. Muito obrigado. Obrigado. Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos a essa conversa. Eu diria que para alguns é um prazer poder falar com vocês novamente. Agradeço o convite e preparei uma conversa sobre o tema para que a gente faça durante o dia de hoje. Eu diria que essa semana tem duas datas comemorativas. Essa de hoje, né, o dia 15 de novembro, e na próxima sexta, não menos importante, o dia 20, que é o Dia da Consciência Negra, que, de certo modo, o assunto estará inserido no tema me apresentado para que eu conversasse com vocês. Podemos começar? Maravilha. Eu preparei no formato de aula, porque é como eu estou habituado a fazer, certo? E claro que vocês têm liberdade também para fazer pergunta a qualquer momento aí, certo? Beleza? Então eu vou começar a compartilhar. Eu coloquei, enquanto vocês estavam entrando na sala, uma música de um cara chamado Arnaldo Antunes, mas para provocá-los nesse momento inicial, a música se chama Inclassificáveis. E eu coloquei a letra dela também no primeiro slide, antes mesmo da apresentação, para que a gente tenha uma ideia de como ele, né, um poeta multimídia, trata do tema da miscigenação no Brasil. Então, rapidamente, eu vou colocar o comecinho dela novamente para vocês, tá bom? Só para descontrair o início dessa nossa conversa. Maravilha. Conforme feito o convite, eu gostaria de falar um pouquinho com vocês sobre a história da miscigenação e da pluralidade religiosa no Brasil. É a primeira vez que eu estou usando o Meet nessa quarentena. Eu tenho mais habilidade com o Zoom, talvez por isso, né, eu passei por esse perrengue inicial, mas nada que nos desanime nesse bate-papo tão pertinente nos dias atuais. Bom, no primeiro slide, como eu havia dito logo no início, antes de cair a minha conexão, eu apresentei para vocês, até para que vocês depois vejam com calma, se for do interesse, claro, essa composição do poeta e músico, claro, compositor Arnaldo Antunes, classificado como artista multimídia. É uma canção de 2004, ela é um tanto antiga, e ele chama de Inclassificáveis, né, porque não é fácil classificar a população brasileira em razão da miscigenação, que é a nossa marca. Então ele já começa dizendo, no início da música, né, que preto, que branco, que índio que branco, que índio, que preto, que índio, que preto, que branco, que, e vai desenrolando a canção. E eu sugiro que depois vocês procurem, né, com calma, ouvi-la, que vale a pena. E a versão que eu deixei aberta no início, ela trazia a participação do Chico Sainz, né, que é foi um dos ícones do Mangue Beat no Recife, enfim. Bom, e aí, para começar essa conversa, né, eu preparei o seguinte, olha, falando dos primeiros habitantes de Pindorama e do Brasil. Só que para chegar nesse ponto, para que possamos dizer ou ousar dizer quem foram os primeiros habitantes de Pindorama,
nós temos que retroceder um pouco na história e adentrarmos a pré-história. Tudo bem? É claro que eu fiz uma brincadeira aí para os primeiros habitantes de Pindorama, pois até onde se sabe, essa era uma das maneiras com que os portugueses, né, como eles se referiam à denominação dada pelos indígenas. Né? E perceba que eu disse, nós temos informações de que os portugueses relataram que era dessa forma que os indígenas se referiam à terra do Brasil. É confuso falar dessa maneira, mas é necessário compreender que a história do Brasil só existe a partir da chegada dos portugueses. Então, mesmo os relatos escritos que citam os indígenas, eles foram feitos, num primeiro momento, pelos portugueses. Obviamente, não só por eles. Tivemos diversos outros cronistas no início do século XVI, incluindo franceses, como André Thevet, como Jean de Lery, como o próprio Nicolas Villegayon, que foi um dos que invadiram o Rio de Janeiro em 1555, e cada um deles deixou anotações que servem para que nós possamos compreender esses primeiros momentos do contato. Mas toda a narrativa histórica que temos do Brasil, desde os primórdios, ela é feita, e especialmente pelos europeus. E por isso que eu disse que foram os portugueses que disseram que os indígenas chamavam o Brasil de Pindorama, que na língua tupi significa a terra das palmeiras, pois essa espécie era abundante no litoral. A partir dos portugueses, haverá Brasil. Antes deles, não. Então, a história do Brasil inicia-se necessariamente a partir da chegada dos portugueses. E a própria denominação, que é muito discutida, amplamente discutida, ela parte de duas visões. A primeira delas cita uma ilha mítica que fazia parte do imaginário europeu, chamada Rai Brasil. E essa ilha, ela se movimentava conforme as embarcações dela se aproximavam. Vem daí a questão da narrativa mítica da Rai Brasil. E claro que o que se tem como referência para a denominação é a madeira cor de brasa Brasil. Então o nome é proveniente, segundo a narrativa eurocêntrica, claro, do Ibirapitanga, que era como, né, os indígenas se referiam à árvore ou ao pau de tinta, como eles próprios diziam. Só que antes de termos também Pindorama, temos aqui um continente que começou a ser povoado, começou a ser ocupado, segundo as teorias mais otimistas, há 40 mil anos. Hoje em dia, não se acredita na hipótese do autoctonismo, ou seja, os cientistas não compactuam da ideia de que o processo evolutivo tenha ocorrido no continente americano. É bem provável, né, segundo essas teorias, que a povoação do continente americano ocorreu em função dos movimentos migratórios. Então, existem teorias ou hipóteses que dão conta de tentar explicar quem eram esses pré-cabralinos que aqui viviam, ou os pré-colombianos, se voltarmos ao finalzinho do século XV. A teoria mais difundida, podemos até ousar dizer que é a mais aceita, é a teoria asiática, que trata de uma corrente migratória da Sibéria para o Alasca, atravessando o Estreito de Bering, localizado no extremo oeste do território do Alasca, território dos Estados Unidos, portanto, né, desde o século XIX. Muitas vezes também não nos damos conta disso, principalmente quando falamos de Guerra Fria. É comum citarmos a bipolarização, apontando a União Soviética no leste, os Estados Unidos no oeste, e o nosso imaginário os separa a quilômetros, a milhares de quilômetros de distância, quando, na verdade, a distância entre os Estados Unidos e a União Soviética é de apenas 100 quilômetros, né, pelo Estreito de Bering, que liga a Sibéria, extremo leste da Rússia, ao Alasca, extremo oeste da América, território dos Estados Unidos, descontínuo, é verdade, mas o que não impede de dizermos que a União Soviética e os Estados Unidos eram vizinhos durante a Guerra Fria, como vizinhos são a Rússia e os Estados Unidos, mas isso é uma outra história. Existe uma outra corrente, chamada Malaio-Polinésia,
que diz que correntes migratórias vieram pelo Pacífico em embarcações rudimentares, feitas basicamente de junco e fibras vegetais, e teriam aportado também no litoral do Pacífico, próximo da costa peruana. A mesma coisa das correntes migratórias provenientes ali da Oceania, enfim. Então, esses seriam os primeiros indivíduos a ocupar o continente americano. Por que eu estou falando tudo isso? Porque a ideia de descobrimento é uma falácia. Não há descoberta. É claro que se eu enquadrar historicamente no contexto mercantilista, muda a figura. Mas dito de maneira solta, o descobrimento, ele é uma falácia. Tanto é que na carta redigida pelo Pero Vaz de Caminha, na ocasião da chegada dos portugueses aqui, ele intitula os seus escritos como Carta de Achamento do Brasil. E desde pequeno eu ouço um ditado que diz: quem procura, acha. Então isso leva muitos a acreditarem que não houve acaso. A ocasionalidade, ela também é parte de uma narrativa que hoje se torna cada vez menos importante. Eles procuravam algo, afinal de contas, há 8 anos, os espanhóis tinham chegado na América Central. Então eles acharam algo. Tanto é que as primeiras denominações dão conta de que eles não sabiam o quê? Ilha de Veracruz, terra de Santa Cruz, terras dos papagaios, enfim. Bom, e aí essas correntes migratórias se distribuíram. Digamos, o principal relato pré-histórico que tínhamos, a mulher mais antiga do Brasil, infelizmente, foi já o pouco, né, que se tinha do seu fóssil se perdeu no incêndio do Museu Nacional. Quem acompanhou isso tristemente ouviu dizer, né, sobre a Luzia, que foi encontrada por arqueólogos e paleontólogos na região das Minas Gerais, em Lagoa Santa, e ela era uma das peças que se encontrava no Museu Nacional e foi, né, um dos grandes tesouros históricos arqueológicos do Brasil danificados naquele incêndio, o que talvez nos mostre o quão pouco nos interessamos por essa narrativa, de quem eram os ancestrais que ocuparam essas terras. E quando não nos importamos com a ancestralidade, pouca importância nós também destinamos à descendência. Isso é um vínculo que deve ser feito. Nós falaremos daqui a pouquinho dos africanos. Eu queria só, a título também de provocação, dizer o seguinte: vergonhosamente, poucos de nós conseguiríamos fazer uma árvore genealógica. Talvez, né, nos interrompêssemos ali na segunda ou no máximo terceira geração que nos antecede. A título de comparação, os africanos, eles traçam uma genealogia de pelo menos 12 gerações. 10 é algo comum, pois como eles sempre tiveram uma dificuldade com a legislação escrita, conflitos de terra sempre foram resolvidos com base nessa, né, narrativa genealógica. Então, enfim, e nós, brasileiros, deveríamos ter uma preocupação maior, por isso que eu abri também com essa citação. Nós, brasileiros, somos fruto da imigração. Isso é um ponto. Independentemente em que momento isso aconteceu. Os indígenas são descendentes dessas correntes migratórias que ocorreram desde há pelo menos 40 mil anos. 18 mil, tá? É algo difundido como certeza. Mas fala-se da última glaciação, quando povos vindos da Ásia chegaram na América. Essa imigração, que é a raiz dessa árvore que nos frutificou, ela foi muitas vezes voluntária. E quando eu digo voluntária, eu não estou desconsiderando a necessidade da emigração, a necessidade da saída, mas o indivíduo optou por sair. Em outros momentos, essa imigração ela foi compulsória. O indivíduo não teve escolha, ele foi forçado a sair. De uma maneira ou de outra, foram esses migrantes,
certo? Esses que emigraram de um ponto de origem, os que nos formariam como povo. Então, acima de tudo, os brasileiros, de modo geral, eles são fruto da imigração, até porque só há brasileiro a partir do momento que há essa mistura. Tudo bem? Então, a formação de um povo, né, o povo brasileiro, necessariamente exige que nós pensemos nessa questão da imigração. A miscigenação é fruto disso. Tudo bem? Bom, eu coloquei aqui o seguinte, as relações de miscigenação étnica, elas se iniciam no século XVI, claro, em decorrência dos fluxos emigratórios diversos, tá bom? O objetivo não era claramente esse, mas tornou-se a consequência de um processo. Por que eu coloquei o século XVI? Os portugueses chegam no Brasil no descer das cortinas do século XV, certo? 1500, e todo o processo de mistura étnica se inicia no XVI. E é claro que não devemos, muito longe disso, romantizar o processo. Um naturalista que esteve no Brasil, um naturalista germânico chamado von Martius, ele disse que a população brasileira era fruto da confluência de 3 rios. Um caudaloso, ele disse, o branco, e os seus 2 afluentes, o indígena e o negro. É claro que se vê na sua narrativa muito do eurocentrismo, como se vê em qualquer narrativa sobre o Brasil. Não só a narrativa étnica, mas também política e econômica. Tudo bem? Esse processo de miscigenação, traumático, acima de tudo, fruto das relações incestuosas, do estupro, das relações de distanciamento daquilo que a própria Igreja Católica, presente no Brasil desde 1549, com os jesuítas, propunha, ou seja, a monogamia, porque os portugueses, na sua maioria, quando aqui chegavam, se deparavam com uma população, uma sociedade que era poligâmica por natureza, e eles se inseriram nessas relações, tanto é que o próprio professor Sérgio Buarque de Holanda dirá que o cunhadismo foi de extrema importância para as alianças políticas ocorrerem nos primeiros tempos de Brasil, pois esses portugueses casavam-se com as filhas dos caciques e, naturalmente, os irmãos dessas se tornavam seus cunhados e, consequentemente, aliados políticos. E o que ocorrerá, primeiramente, com os indígenas, será a destribalização. Esse conceito é um conceito que nos mostra que as 3 culturas, elas se modificarão nesse processo de mistura étnica. Haverá a destribalização do indígena, da mesma forma, haverá a desafricanização do negro, e por que não dizer a deseuropeização dos brancos. Quando desgarrados de suas matrizes, foram transfigurados para gestar os brasileiros. Então, as 3 etnias que nos formariam como brasileiros, pois eu disse que só haverá brasileiro a partir da chegada do europeu e da mistura desse com o indígena que aqui estava e com o africano que foi forçadamente emigrado, certo? O Sérgio Buarque de Holanda fecha essa primeira discussão dizendo: somos ainda hoje uns desterrados em nossa própria terra. Por quê? As raízes de cada uma dessas etnias, elas foram cortadas para que uma nova árvore se formasse, mas não uma árvore harmônica, infelizmente. Tudo bem nesse primeiro momento? Só para que a gente possa, né, traçar um fio condutor nessa nossa discussão. Bom, o segundo slide que eu trouxe para vocês
uma citação do Darcy Ribeiro, só para a gente refletir. Darcy Ribeiro publicou pela primeira vez, em 1900, o Darcy Ribeiro é um antropólogo brasileiro, certo? Ele foi ministro do governo João Goulart, é um dos responsáveis pela Universidade Nacional de Brasília existir, ele foi reitor da UNB, ele é uma figura que se destacou com o seu pensamento, embora na polarização ele tenha, né, também os seus opositores, como qualquer outro pensador que tem as suas ideias mais estreitadas com o pensamento da esquerda. E o livro do Darcy, chamado O Povo Brasileiro, ele dá conta de como se deu esse processo de miscigenação. Ele deveria ser utilizado como leitura obrigatória, certo? E ele traz aqui, né, eu tirei um trechinho, que ele fala de uma maneira, claro, muito mais formal e acadêmica, aquilo que eu ousei dizer de uma maneira mais tranquila. Então, surgimos da confluência do entrechoque e do caldeamento do invasor português com índios, com negros, africanos, uns e outros, aliciados como escravos. Por isso que eu disse, essa miscigenação é traumática. A miscigenação é fruto do estupro das indígenas e dos africanos. Tudo bem? Bom, só um minutinho, por gentileza. Professor, você está mutado. Opa, desculpa. Estava mudo, né? Sim. Eu vou voltar, então. Depois você vai editar também, né? Bom, voltando para a citação do Darcy, me desculpem mais uma vez, surgimos da confluência, do entrechoque e do caldeamento do invasor português com índios, com negros africanos, uns e outros aliciados como escravos. E nessa confluência que se dá, sob a regência dos portugueses, matrizes raciais díspares, tradições culturais distintas, formações sociais defasadas se enfrentam e se fundem para dar lugar a um povo novo. O que chama atenção aqui é quando ele diz o seguinte, sob a regência do português, do colonizador. É por isso que eu disse que não há harmonia. O processo de miscigenação, ele é um processo fruto de um conflito. Tá? Ele é traumático. Ele não é algo, né, como na narrativa que eu disse, que muitos, né, levarão adiante, isso até o início do século XX, como a tal da democracia racial ética no Brasil. Né? Isso faz mais parte do romantismo do discurso do que da realidade dos fatos. E o Darcy, então, tratará do enfrentamento dos mundos. Como nós falamos agora há pouco, mundos completamente diferentes se enfrentarão. Tá? Começo com os que aqui estavam. Tudo bem? Os indígenas. Quando nós falamos indígenas, muitas vezes acreditamos que seja algo homogêneo. E não é. Da mesma maneira que a gente fala de qualquer outra instituição, temos, muitas vezes, a falsa impressão de que as instituições, os agrupamentos, quando eu os denomino de uma única maneira,
represente uma coesão. Isso não é verdade. Quando eu digo, né, os políticos, os militares, os indígenas e assim por diante, eu estou partindo do pressuposto de que seja um grupo, e muitas vezes eu não paro para pensar na diversidade que existe dentro dele. Então, com relação aos indígenas, os números variam absurdamente. Esses números que eu passei aqui são do livro Povo Brasileiro, um dos que eu usei como base, mas se você pegar, por exemplo, a professora e antropóloga Lilia Schwartz, ela fala de 1 a 8 milhões. Então, eu peguei esse número porque fica no meio. Se você somar um ou outro, a média vai ser 4 milhões, tudo bem? Então, de 3 a 5 milhões de indivíduos viviam no território que hoje é o Brasil, no século XV, ou seja, no último ano dele, quando os portugueses aqui chegaram. E aqui eu começo a fazer a minha primeira inserção para que possamos falar também dessa diversidade religiosa. Tá? Primeiro, os indígenas tinham as suas práticas religiosas, tinham as suas práticas míticas ou místicas difundidas. Então, o politeísmo era a marca e o animismo, pois as forças da natureza e também manifestações de forças que nós, né, eurocêntricos, denominaríamos de espirituais, os marcaram. E eles tinham ali uma figura que foi o grande obstáculo encontrado pelos jesuítas, os pajés. Os jesuítas tinham no pajé um bloqueio para sua catequização, pois o indígena, das mais variadas tribos, eles sim se sujeitavam à catequização, mas o pajé, ele era o que resistia. O pajé era um misto de curandeiro e líder espiritual de cada grupo. Então, eles recorriam a essa figura numa ocasião de enfermidade, quando ele, com as suas rezas ou com os seus rituais, agia em benefício do indivíduo. Tanto é que um jesuíta, um europeu, um espanhol, que esteve no Brasil no século XVI, chamado Perugândavo, ele chegou a dizer o seguinte, que a língua falada pelos nativos do Brasil era uma língua muito difícil. E era uma língua na qual não se encontravam algumas consoantes comuns aos europeus. A língua falada pelos indígenas não tinha nem o F, nem o L, nem o R. E, segundo ele, por isso é que entre eles não havia nem fé, nem lei, nem rei. Então, o discurso do colonizador legitimando a dominação, pois se eles não tinham fé, o europeu lhes trouxe a fé católica. Se eles não tinham leis, o europeu as introduziria. E se eles não tinham rei, eles seriam subordinados a um rei europeu, a uma coroa europeia. Então, o discurso encontrado nas diversas narrativas que tratam do processo de dominação do território americano, denominado Brasil, eles trazem também muito desse conflito religioso nas entrelinhas, certo? Então, essa era a prática religiosa dos indígenas. Tê-los como pagãos, como os católicos fizeram quando aqui chegaram, e sim, o cristianismo era católico, né? A reforma viria pouco tempo depois. Se pegarmos o Lutero como referência, 14 anos depois da chegada dos portugueses ao Brasil, é que teríamos o luteranismo. Então, os católicos impuseram a sua crença, doutrinaram os indígenas. Catequização é um nome sutil para dominação, europeização, subordinação. Tudo bem? Bom, divididos em inúmeras tribos ou povos, cujos principais troncos linguísticos eram 4. O Tupi, o Tapuia, o Nuaruaque e o Cariba. Então, desses 4 troncos, inúmeras línguas eram faladas, mais de uma centena delas.
Os jesuítas, para facilitar um pouco o seu trabalho, eles dividiram os indígenas em dois grupos, os tupi e os tapuia, mas não era uma divisão científica, era geográfica. Os tupi eram os que ficavam no litoral e os tapuia no interior. Aqui eu apontei algumas características que parecem insignificantes, mas quando você associa a esse novo modelo que aqui chegava a partir de 1500, nós conseguimos tirar muita informação. É o mundo se enfrentando com o outro de fato. Eles tinham uma economia primitiva, caça, pesca, coleta e uma agricultura rudimentar, e o europeu chega e introduz uma economia de mercado. E desde então, o indígena que não se sujeita a trabalhar além da sua necessidade imediata, ele é preguiçoso, ele é vagabundo. E isso acompanha a narrativa até hoje, mais de 500 anos depois. E nós vivemos um momento no qual esse discurso roto se mantém. O indígena é vagabundo, então a terra dele deve ser aproveitada pelas atividades econômicas mais diversas. Mas nós não nos embrenhamos, né, nesse enredo para perceber que ele tinha um modelo instituído de produção de acordo com a necessidade imediata. Então aqui já é um conflito. Ter horário para acordar, ter horário para trabalhar, ter horário para encerrar as atividades, tudo isso foi introduzido pelo europeu. O uso coletivo das terras, ou seja, não havia propriedade privada, acabou. A propriedade privada também é um conceito europeu, introduzido aqui. O trabalho dividido de acordo com o sexo e a idade, né? O homem caça, a mulher prepara, nas comunidades indígenas funcionava dessa maneira. E isso que é algo, né, interessantíssimo, as relações matrimoniais poligâmicas. É aqui que a família tradicional começa a sofrer a primeira erosão, porque os padres da Companhia de Jesus que chegaram no Brasil a partir de 1549 chegaram para disciplinar os portugueses que aqui tinham desembarcado e viviam essas relações poligâmicas e denominadas de amancebamento. Existe um documento clássico, que é um documento histórico de 1549, quando o padre Manuel da Nóbrega escreveu ao rei de Portugal pedindo, clamando, na verdade, para que ele mandasse ao Brasil mulheres para que essas se reunissem em matrimônio com os homens que aqui estavam, para que o amancebamento acabasse. E assim foi feito. Existe uma autora brasileira chamada Ana Miranda, ela publicou um livro chamado Desmundo, esse livro virou filme, é belíssimo, e ela dá conta disso, das primeiras mulheres que vieram para o Brasil, embarcadas, porque mulher na embarcação, segundo a mentalidade retrógrada, era algo de mau agouro, né? E essas mulheres vieram trancafiadas no porão do navio, aqui desembarcaram, na segunda metade do século XVI, para se casar. Então, diante dos olhos da igreja, esses homens tinham uma relação matrimonial, né, mas mantiveram as suas relações extraconjugais com as nativas da terra. Bom, então esse, tá, é o primeiro grupo a ser observado. O que aqui estava quando esse segundo chegou. Beleza? Os brancos europeus, os colonizadores, tá? E, claro, tratando de colonizadores num primeiro momento, nós estamos falando dos portugueses. Tá? 5 milhões deles desembarcaram no Brasil entre os séculos XVI e XIX. Existem aí duas grandes levas de imigração portuguesa. A primeira, obviamente, é na segunda metade do século XVI e ao longo do XVII, motivados pela economia canavieira, certo? Então vieram para o Brasil para viver nas capitanias hereditárias criadas pelo rei de Portugal, o rei Dom João III, lá no ano de 1534, tá? E depois, a segunda grande leva migratória de portugueses será no 18. Foi durante a mineração que a maior corrente migratória, né, portuguesa aconteceu.
ao longo de um século, vieram para o Brasil aproximadamente 1 milhão de portugueses. Fala-se entre 800 mil e 1 milhão, certo? Esses portugueses, claro, incentivados pela descoberta do ouro e pela aquela ideia do enriquecimento rápido e de forma, né, claro, não realista, fácil, os trouxe para cá. Tanto é que a população brasileira, entre o ano de 1701 e 1800, ela saltará de 300 mil para 3 milhões de indivíduos que eram, claro, livres ou cativos, mas conhecidos ali. E foram esses, como eu já disse agora há pouco, que trouxeram a religião cristã. Religião cristã predominantemente católica. Tudo bem? Embora, em algumas ocasiões, as religiões protestantes tradicionais também tenham chegado aqui. É claro que eu usei o conceito religião, mas, particularmente, eu acho indevido você falar religião católica, religião protestante, né, ou religião pentecostal, enfim. Porque quando se trata de religião, cristianismo impera. Então, doutrina católica, doutrina luterana, doutrina calvinista se empregaria melhor, tá? Então, quando, em 1555, os franceses invadiram o Rio de Janeiro, eles eram calvinistas, ou huguenotes, como se chamava o calvinista francês. Eles foram expulsos alguns anos depois. Então, um núcleo de colonização protestante calvinista, ele foi interrompido quando o Estácio de Sá, agindo em nome do seu tio, o governador-geral Mendes Sá, os expulsou do Brasil. Mas havia ali um núcleo de colonização calvinista na Baía da Guanabara, posteriormente rebatizada com o nome de São Sebastião do Rio de Janeiro, porque os católicos venciam os protestantes. Outra, né, situação semelhante ocorrerá no Nordeste brasileiro, especificamente na capitania de Pernambuco, quando os holandeses invadiram em 1630 e ali ficaram por 24 anos. Os holandeses eram os chamados reformados, calvinistas da Holanda, mas também vieram judeus, tanto é que a primeira sinagoga do Brasil foi construída em Recife. O Maurício de Nassau construiu um templo protestante, presbiteriano, calvinista, ali também na região do Recife. Então, em pleno período de colonização católica, ocorreu sim no Brasil algumas, né, formas pontuais de inserção das religiões cristãs não católicas. Mas, volto a dizer, o catolicismo foi predominante, é predominante, e mais do que isso, foi oficial até o final do século XIX. O que significa isso? Os únicos templos permitidos durante o Império Brasileiro eram os católicos. A liberdade religiosa, a liberdade de culto, só viria com a República, ou seja, final do século XIX. E no século XX é que se dará o crescimento das igrejas cristãs não católicas, certo? Que nós podemos dividir, num primeiro momento, em protestantes, que são os protestantes históricos, os pentecostais, Congregação Cristã, Assembleia de Deus, e os neopentecostais, Universal, Quadrangular, enfim. No finalzinho eu preparei ali uma classificação com o número de seguidores no Brasil para a gente ter uma ideia. Tudo bem? Então o cristianismo veio e a Igreja Católica se impôs. O Santo Ofício agiu no Brasil, então não havia opção. Tá? E olha o detalhe, para a gente comparar com a discussão, né, do modo do slide anterior. Os cristãos representam o modelo patriarcal, tá? O modelo conservador, monogâmico, dado a economia de mercado, certo? E aí, esse contingente imigratório europeu, integrado na população brasileira, ao longo da nossa história, ele foi mais ou menos composto dessa maneira, tá? Ou seja, os europeus que vieram e depois, claro, possibilitaram essa miscigenação, que é o pano de fundo da discussão. Então, 1,7 milhão de portugueses, né, no processo da colonização, durante a economia
açucareira, na mineradora e, lógico, né, também ocorreu depois disso. Se nós pegarmos, né, um momento que é curioso da nossa história, quando Dom João VI desembarcou aqui em janeiro de 1806, com ele vieram 10 mil pessoas, 10 mil portugueses. Né? Não é um número insignificante. E muitos permaneceram aqui mesmo depois do seu retorno. 1,6 milhão de italianos, tá? Principalmente no século XIX, em razão da economia cafeeira. E, claro, muitos nem chegaram a se dirigir aos locais que deveriam ter como destino, que eram as propriedades, ficando nos núcleos urbanos que surgiam. E aqui eu até me antecipo para falar, né, do terceiro grupo, que é o seguinte: os italianos vieram a partir do século XIX, porque no dia 20 de setembro de 1850 foi publicada a Lei Eusébio de Queiroz. E a Lei Eusébio de Queiroz proibiu o tráfico de escravos africanos. E aí o que acontece? Por conta do racismo, do preconceito étnico, não havia nenhuma política para transformar o escravo em trabalhador assalariado. Tanto é que o discurso, naquele momento, ele partia da palavra substituição. Substituição da mão de obra escrava africana pelo trabalho livre do imigrante. Então eu vou substituir. Eu vou marginalizar o grupo que já era excluído socialmente como escravo, agora ele se torna marginal socialmente, porque eu estou substituindo por esse novo grupo que chega. Porque havia no Senado brasileiro, durante o Império, defensores explícitos da política de branqueamento da população brasileira. Entre eles, um limeirense chamado Nicolau de Campos Vergueira. A fazenda Ibicaba recebeu inúmeros imigrantes dentro dessa política de substituição. Tudo bem? Então, os italianos vieram nesse contexto. E aí, para completar alguns grupos, 700 mil espanhóis, 250 mil alemães, 230 mil japoneses, entre tantos outros, milhares de eslavos, enfim. Os nipônicos, que também, né, são citados, vieram na época da economia cafeeira, e depois tantos outros, libaneses, né, judeus, chineses, coreanos, enfim. Tanto é que a nossa língua portuguesa ela é farta de palavras que não são originais. São palavras introduzidas por inúmeros desses grupos étnicos, mas que representam o europeu. E o terceiro a ser apresentado é o grupo dos africanos, os negros. Os que são fruto da imigração forçada, compulsória, certo? Traficados e escravizados. 5 milhões deles entraram no Brasil ao longo de 300 anos. O tráfico, ele começa a ser uma política de Estado em 1549, quando o primeiro governador-geral do Brasil, Tomé de Souza, ele sinaliza que a mão de obra escrava africana era necessária para o desenvolvimento da economia açucareira. E como eu falei agora há pouco, em setembro de 1850, a Lei Eusébio de Queiroz encerra isso. Então, no Brasil, foram 300 anos de tráfico de escravos. E durante esses 300 anos, 5 milhões de indivíduos desembarcaram aqui. Também peguei esse dado do Darcy, a Lília fala em 5,8, em outros livros ela fala de 6 milhões. Tudo bem? Então, 5 milhões é um número que é tido como oficial. Trazendo mais politeísmo, certo? O politeísmo animista, um politeísmo também mítico. O voodoo faz parte dessa religiosidade dos africanos, que tem, né, o Yorubá predominando. Então, a crença no poder dos orixás chegará na América, chegará no Brasil, com esses indivíduos que aqui desembarcaram. Quando se fala de escravismo, é legal a gente entender que 3 locais na América foram os que mais receberam esse tipo de mão de obra. O Brasil, em primeiro lugar, os Estados Unidos e depois
a América Central insular, Cuba, Jamaica e Haiti. A colonização espanhola, ela não tem a mão de obra africana como predominante. Ela vai também explorar, é verdade, mas a mão de obra indígena. E isso vai marcar a etnia de cada um desses países do continente americano. Beleza. E aí o que acontece? Os africanos, eles não tinham opção. O indígena, ele manterá muito da sua religiosidade porque ele se embrenhará em locais mais isolados e ali eles viverão. Embora os bandeirantes, né, em inúmeras expedições, capturem e escravizem indígenas. No caso do africano, ele já desembarca sem qualquer possibilidade de resistência, né, ao seu destino. O que eu quero dizer é o seguinte: ele chega como escravo. É claro que a resistência existia de inúmeras formas. Suicídio era comum, as fugas eram comuns, os confrontos eram comuns. Havia, por exemplo, né, no meio dessa relação de negociação, fugindo da narrativa do Gilberto Freire da Casa Grande Senzala, inúmeros escravos que partiam para o dano econômico do senhor. Eles literalmente desandavam o caldo de cana e aí havia uma perda financeira que obrigava o senhor branco a negociar com o grupo de escravos que ele tinha. Então, há inúmeras formas de resistência. Mas o que eu quero dizer é que ele desembarcava para ser escravo sem outra opção. O tráfico de escravos, ele fará com que uma das formas de resistência desses africanos seja a preservação cultural, pois a memória, ela é algo que se mantém. Então, a imposição católica fez com que esses africanos associassem os seus orixás aos santos cultuados pela igreja. E essa foi a principal forma de preservação cultural utilizada por eles. Tudo bem? Eu trouxe aqui, né, alguns dados que eu julgo ser importante para que a gente conheça desse volume de indivíduos que foram capturados e deslocados, certo? Então, 24 milhões de africanos foram capturados dentro desse período aqui, ó, porque em 1444 foi o primeiro leilão de escravos africanos feito na Europa, foi feito em Portugal, tá? Inaugurando o que nós chamamos de escravidão moderna, pois a escravidão, ela é relatada desde os primórdios das sociedades, mas a escravidão no passado sempre esteve vinculada à questão da derrota militar, seja na Mesopotâmia, seja em Roma, seja na Grécia. Agora, a escravidão mercantilista, ela é a partir do século XV, étnica, né, o étnico-comercial. Então, dentro desse recorte de tempo que eu coloquei, foram 24 milhões de africanos capturados. Tudo bem? Capturados no interior do continente africano. 12 milhões foram embarcados para o tráfico e a escravização, que nós chamamos lá no comecinho de emigração compulsória. E aí talvez você pergunte, e os outros 12 milhões, Fabiano? Morreram durante o processo. Então, metade dos que foram capturados morreram antes de embarcar. Morreram pelo confronto, pela desnutrição, por uma série de coisas. Dos 12 que embarcaram, 10 milhões desembarcaram. 2 milhões morreram durante a travessia do oceano. Isso dá uma média de quase 5 por dia. Essa média, na verdade, não fui eu que fiz. O Laurentino Gomes, né, um jornalista e, por que não dizer, historiador brasileiro, ele está lançando uma trilogia sobre a história da escravidão, lançou o primeiro volume, e ele apresenta um dado ali que é terrivelmente espantoso. Ele fala o seguinte, que um almirante inglês que traficava escravos africanos relatou que quando os navios negreiros, né, vulgarmente chamados de tumbeiros, né, terrivelmente chamado de tumbeiro, quando eles aportavam, né, quando eles, na verdade, iniciavam a travessia, cardumes de tubarões
desviavam as suas rotas para seguir os navios, porque eles se alimentavam dos corpos que eram jogados durante a travessia, cuja média é de 5 por dia durante o processo. Então, é um dado terrível. Imagine, cardumes que se desviavam em busca de comida. E essa comida eram indivíduos que morriam durante a travessia e eram lançados. Dos 10 milhões que desembarcaram com vida na América, de 8 a 9 sobreviveram, porque muitos já chegavam deteriorados fisicamente por conta da travessia. Existe um documento em inglês que dá conta do seguinte. O relato diz que tal indivíduo investiu uma verdadeira fortuna na compra de africanos para vendê-los na América. Metade deles morreu durante a viagem. E o lucro foi de 800%. Isso é um dado histórico também. Então, para ter uma ideia, a cobiça financeira que alimentava esse tráfico de almas, como alguns autores também chamaram. E dos 8 a 9 milhões que desembarcaram com vida na América, dá uma olhada aqui, 5 milhões ficaram no Brasil. O Brasil, ele escravizou 60% de todos os africanos que desembarcaram com vida na América. E muito se fala desse racismo estrutural que nós vivemos, mas é necessário falar também desse racismo implícito, dessa falsa ideia, de convívio harmônico, que nós sabemos que não é verdadeira, desde o início do processo. Tudo bem? Então, 5 milhões de africanos que aqui desembarcaram dão conta de também participar desse processo de miscigenação. Mais uma vez traumático, fruto do estupro, da violência sexual, ou até mesmo de relações consensuais que haviam. Tudo bem? É por isso que se diz que a escravidão africana foi uma tragédia humanitária de proporções gigantescas. Ponto. Esse é o tema. Tá? E o escravo é aquele que, privado da própria liberdade, está submetido à vontade de um senhor proprietário. Por isso que eu abri a nossa conversa, antes dos problemas de conexão, dizendo que há 2 feriados essa semana, e o de sexta-feira é tão ou mais importante, para a gente aprender a não dar ouvido também a aquelas questões, mas já não tem o 3 de maio? Tem, 3 de maio é uma ação do Império, o 20 de novembro é o protagonismo do próprio negro em defesa da sua liberdade. Pois, como disseram os brasileiros, tá? Alguns influenciados pelo iluminismo, em voga no século XIX ainda, por que não? As palavrinhas que também nos norteiam, a liberdade, igualdade e fraternidade, por que não relembrá-las? E logo depois da abolição da escravatura se dizia: a liberdade é dos negros, mas a igualdade é dos brancos. Esse é o discurso do Brasil do século XIX. Tá? E é um discurso que insistentemente busca se manter nas palavras de alguns. Então, é algo que tem que estar em pauta, sim, e tem que ser discutido cotidianamente. Tá bom? Para finalizar aqui, com uma outra citação do Darcy, daí são só dados numéricos, tá bom? Ninguém estranha no Brasil os matizes de cor dos filhos dos mesmos pais, que vão, frequentemente, do moreno amulatado, em um deles, ao branco mais claro no outro, ou combinam cabelos lisos e negros de índio, ou duros e encaracolados de negro, ou sedosos de brancos, de todos os modos possíveis, com abertura de olhos, formas de boca, conformações nasais ou proporções de mãos e pés. Os brasileiros se tornam capazes de gerar filhos tão variados como variadas são as faces do homem. Portanto, somos povo novo, ainda na luta para nos fazermos a nós mesmos como um gênero humano que nunca existiu antes. Tarefa muito mais difícil e penosa, mas também muito mais bela e desafiante. Grande Darcy Ribeiro, um dos antropólogos mais importantes no trabalho de compreensão de quem é o brasileiro. E aqui ele faz algo que é curioso. Ninguém estranha que um mesmo casal tem um filho de cabelo claro e o outro de cabelo escuro, um de cabelo encaracolado, outro de cabelo liso,
um de olho claro, o outro não. Por quê? Porque isso é o processo de miscigenação que nos formou. Tá? E com relação à questão religiosa, só a título também de informação, tá? No Brasil, atualmente, os cristãos não católicos representam aproximadamente 30% da população brasileira. Houve um grande crescimento a partir da metade do século XX, a partir de 1950, lembrando que as primeiras igrejas cristãs não católicas foram construídas no Brasil em 1910, tá? Embora a República tenha autorizado a liberdade, tenha autorizado não, né? Tenha determinado a liberdade religiosa, já no próprio processo de transformação republicana e depois também na Constituição de 1891, né, com a laicização, só em 1910 os templos, né, não católicos começam a se erguer. A Assembleia de Deus e Congregação Cristã foram os primeiros, tá bom? E na metade do século passado houve, de fato, um crescimento significativo e pela primeira vez na história do Brasil, um Estado brasileiro contabiliza uma população não católica maior do que uma população católica, tá? E justamente nesse estado, o embate ele é visível, principalmente contra essas tradições ou religiões, por que não dizer, de matrizes africanas. No Rio de Janeiro, muitos terreiros, eles são atacados, certo? Violentamente, porque muitos desses não católicos, chamados de forma generalizada de evangélicos, vinculados ao crime organizado, não aceitam a diversidade. Então, o que se vê ao longo da história, seja do Brasil ou não, né, e vou citar, né, como forma de provocação um outro cara, fugindo completamente do contexto que ele disse, mas que cabe também no conceito de religião, é que o sonho do oprimido é se tornar o opressor. Tá? Paulo Freire disse isso, não se aplica, claro, na palavra dele é o que eu estou dizendo, mas é isso. Porque de doutrinas religiosas perseguidas, os que agora têm um protagonismo se tornam perseguidores dos demais. A intolerância, ela é algo marcante na nossa sociedade, tá? Eu dividi o grupo dos não católicos em três aqui, os protestantes históricos, né? Batistas, presbiterianos, adventistas, luteranos e metodistas. Talvez você pergunte, por que protestantes históricos, Fabiano? Porque eles são fruto da reforma, tá bom? Lá da reforma religiosa do século XVI, inaugurado pelo Lutero, tá? Os pentecostais, que vão chegar no Brasil a partir dos Estados Unidos, Assembleia de Deus, Congregação Cristã do Brasil, né? A Assembleia é o que tem o maior número de fiéis, tá? E os neopentecostais, tá? A Igreja Universal do Reino de Deus e a do Evangelho Quadrangular, elas são as mais conhecidas, embora existam inúmeras outras que nós, brasileiros, aprendemos a chamar de evangelho. Tudo bem? O Estado, né, que passou a ter uma população de não católicos maior do que a de católicos, é o Rio de Janeiro, como eu disse. Isso aconteceu recentemente, né, e claro que é, né, um fenômeno moderno, esse crescimento. Por quê? Aí nós precisaríamos de mais uma aula para poder discutir esse porquê. Tá bom? E aqui eu coloquei, né, uma referência que eu usei como suporte para preparar essa conversinha com vocês. Tudo bem? Espero que a conversa tenha sido dentro daquilo, né, que se propôs fazer, e eu abro para vocês perguntarem, comentarem, criticarem, discordarem. Fiquem à vontade. Professor, Oi? eu conhecia uma parte da história, mas eu não Sim. tinha, mas eu não tinha ideia desse número altíssimo, Sim, ele é impactante, né? desses dados que é impressionante. Sim, sim. Nossa. Eu costumo dizer que quando a gente olha números, a gente começa a pensar diferente.
né? Então, essa questão do escravismo no Brasil é algo, né, e tem que chocar quando a gente vê, para que o Brasil explorasse fisicamente, né, de forma desumana, 5 milhões, 24 milhões foram capturados. Então, tem muita coisa por trás, né, que muita gente não sabe. E aí a discussão, né, que se faz, ou até mesmo a relevância que o assunto deveria ter, ele acaba, né, muitas vezes, sendo deixado de lado. Sem dúvida. Os números, eles têm que aparecer para você ficar realmente chocado com as coisas. Exatamente, exatamente. Eu concordo. Mas está de parabéns, viu? Fala muito bem. Muito obrigado. Se expressa muito bem também, né? Muito obrigado. Muito legal. Valeu. Professor, primeiramente, agradecer imensamente. Realmente foi uma aula fantástica, muito bem apresentada, de verdade. Obrigado. E eu queria fazer uma pergunta, né, no sentido, talvez seja um pouco de opinião, mas eu gostaria de saber, realmente, né, os dados, os números são altíssimos, né, e são dados muito impactantes, né? Sim. E a gente vê que, por exemplo, quanto à questão da escravização indígena e africana, elas ambas já acabaram, a indígena acabou antes e a africana também já acabou há um certo tempo, né? Mas eu queria saber, na sua opinião, de que forma que a sociedade atualmente brasileira ainda sofre os impactos desses acontecimentos daquela época. Sim. Olha, eu costumo dizer que um dos dados, né, que são explicitamente, né, representativos dessa nossa mentalidade escravista é o fato das empregadas domésticas terem adquirido os seus direitos trabalhistas há pouquíssimos anos na nossa história. Pouquíssimos anos, não tem 10 anos a legislação, né, para a empregada doméstica. Por quê? Porque isso é herança do escravismo. Se você pegar, né, o Casagrande Senzala do Gilberto Freire, ele separa, né, ele faz essa primeira separação, os escravos de dentro e os escravos da lida. Os escravos de dentro tinham ali uma relação de aproximação porque estavam cuidando da casa dos senhores. O escravo da lida, ele tinha, né, o seu vigor físico desgastado diuturnamente, tanto é que aos 30 e poucos anos ele vinha a óbito por desgaste físico. Então, essa, né, atividade que ganha, né, um reconhecimento profissional em pleno século XXI é uma dessas marcas deixadas pelo escravismo. E muitas vezes, durante esse processo, as pessoas se posicionavam dessa forma. Ah, mas agora eu vou ter que pagar fundo de garantia? Vou ter que pagar INSS? Não, você não é obrigado a pagar. Você pode limpar a sua casa. Mas se você contratar uma profissional para fazê-lo, ela tem direitos semelhantes a qualquer outro trabalhador. Mas isso é algo que vai, né, naquela ideia de que as pessoas muitas vezes fazem isso inconscientemente. Né? E é aí que entra essa ideia do racismo estrutural. Né? Eu já ouvi nas salas de aulas muitas vezes, né? E é um tema que eu me abstenho da discussão por estar trabalhando ali na linha de frente, eu gosto de apresentar dados sem posicionamento, que é a questão das cotas. Né? Me abstenho da discussão, embora eu tenha a minha opinião. Mas quando se fala a cota deveria ser social e não étnica, ok? A sua reflexão é uma reflexão pertinente. Então, façamos um levantamento étnico-social da população brasileira. Qual será, né, a etnia predominante se nós mudarmos o critério? Não vai mudar. Né? Então, eu vejo muito disso. Uma outra coisa, dentro dessa sua pergunta, né, essa coisa do racismo, né, eu falo que essa questão da doméstica é algo que está aí, é histórico, foi discutido amplamente. A própria Lia Schwartz, eu gosto muito dela, né, usei o livro dela como referência, ela tem um livro chamado Espetáculo das Raças, o que não, né, isentou a antropóloga de ser duramente criticada há algumas semanas pela mídia, porque ela se posicionou de uma maneira num determinado
evento, né, e ela sofreu críticas também, né, por parte do movimento negro, embora ela seja uma das grandes defensoras da causa, né? Então, a discussão, ela anda realmente, né, na beira do conflito. E ela diz o seguinte: no Brasil, cor da pele e posição social andam juntas, tá? Quanto mais rico é o indivíduo, mais clara passa a ser a sua pele. Quanto mais pobre ele é, mais escura ela se torna. E nós temos, né, hoje, segundo o IBGE, o conceito de pardo, tudo bem? Tínhamos o conceito de mulato, né? Hoje evita-se o termo, mas um e outro, né, não tem grande diferença. Quando você pega a raiz do conceito, mulato vem de mula, né? E pardo vem de pardal. Então, o mulato, né, a cor da mula, o pardo, a cor do pardal. Pardal, um pássaro trazido pelos portugueses também. Mas, enfim, ela trata no livro dela exatamente isso, né? Ela usa o conceito mulato, por isso que eu vou repetir, usando uma citação dela. Ela diz assim: se ele ascende socioeconomicamente, ele é quase branco. Se ele tem uma posição social ou socioeconômica marginal, ele é quase preto. E isso é explícito se nós pegarmos dois baluartes da nossa literatura, dois caras que, na opinião de qualquer um, foram geniais: Machado de Assis, tá? E o Lima Barreto. O Lima Barreto, ele é apontado pelos seus biógrafos, sendo que um dos biógrafos é a Lilia Schwartz, de novo citada, né? E ele é o mulato, ele é o quase preto. O Machado de Assis, não. Aliás, quando você diz que o Machado de Assis era mulato, muitos dizem, era. Muitos se surpreendem, porque ele vivia numa esfera social em meio àqueles que eram brancos ou quase brancos. Né? Nilo Peçanha, presidente do Brasil de 1909 a 1910. Né? Quem foi eleito em 1906 foi o mineiro Afonso Pena, ele faleceu em 1909. Nilo Peçanha assumiu. Mulato. Nunca foi apresentado de tal forma pela história, porque ele era o presidente da República. Entende o que eu estou dizendo? Então, voltando à pergunta, né? Essa questão, né, os resquícios desses anos, né, anos coisa nenhuma, né, desses séculos de escravidão, eu estava pensando no ano aí de 1549 a 1850 do tráfico, ou 1888 a abolição definitiva, nos deixaram marcas indeléveis. Né? E nós, muitas vezes, inconscientemente, tá? Mantemos isso, inconscientemente. Entendi, professor. Realmente são dados muito relevantes e como você colocou, a questão do racismo estrutural, ela realmente está presente em basicamente todas as atmosferas da sociedade, né? Em todos, para onde você olha. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Com certeza. Inclusive, achei muito interessante. Recentemente tem acontecido muitas discussões relativas a exatamente o que você falou, da população considerada parda, por exemplo, da questão de onde se começa a ser considerado pardo, onde se deixa, a questão do negro de pele clara, e é exatamente isso, essa relativização que você disse, né, de acordo com a ascensão social, essa cor vai ser vista de forma diferente. Exatamente, exatamente. Sabe que eu costumo usar, né, um exemplo pessoal, né, até me permita dizer. A minha esposa, a avó era negra. A minha avó, mãe da minha mãe, ela tinha ascendência indígena. Em contrapartida, o meu avô paterno nasceu na Itália e o da minha esposa, idem. Então, né, essa ideia, né, de matrizes étnicas, ela está presente de uma maneira assim, né, ao mesmo tempo que é, né, explícita na narrativa, ela é implícita na vivência. Por quê? Sabe-se lá por que razão, né? Uma ou outra coloração, pigmentação vai predominar, e aí você se classifica, né, fundamentado nisso. É por isso que eu comentei até durante a aula a questão da genealogia. O fato de desconhecermos a nossa genealogia também implica na maneira como nos comportamos socialmente com a questão étnica. Pois se você conhece, de fato, a sua genealogia e sabe
que no seu processo de formação genética você tem, né, o cruzamento dessas etnias, talvez, não estou dizendo que isso seria também uma verdade, mas talvez a reflexão pudesse ser diferente. Né? Então, é um assunto, né, que nos marca por conta dessa diversidade. Né? Somos diversos, mas agimos individualmente, na própria reflexão. Eu acho que esse é o grande problema. Com certeza, professor, muito bem colocado novamente. Bom, queria perguntar aos demais presentes aqui, se alguém ainda tem alguma dúvida ou alguma colocação que gostaria de fazer para o professor. Professor, Oi? no momento em que o senhor está dando aula, Sim. Qual que é a reação de quem está ouvindo quando o senhor fala em números? Não, a gente percebe, né, que muda a própria expressão, né? Porque quando você fala, né, que são indivíduos, né? Aliás, o próprio termo, né, falar o escravo, ele vem, né, gradativamente sendo substituído por indivíduos escravizados. Que quando você diz, né, ou quando a narrativa diz escravo, né, já se sujeita a enxergar o indivíduo de uma outra maneira. Então, são indivíduos escravizados. Eram famílias compostas de pais, mães, filhos, avós, que eram desmembradas, eram separadas, se sobrevivessem, né, ao processo numérico apresentado, terrivelmente, né, apresentado. Quando desembarcavam, eles eram separados. Então, eram famílias desfeitas, porque como eles eram a maioria, já em números de indivíduos que viviam no Brasil, era necessário separá-los para que não houvesse comunicação por conta de um temor de reunião e organização de rebelião. Então, a violência ela está presente em tudo, no próprio processo de exploração física, de desagregação familiar, né, de hecatombe humanitária, né, dados os números que morreram. Né, porque eu parto sempre do pressuposto que é necessário falar em números, porque quando se fala do número, né, ou dos números do nazismo, que devem ser repetidos, claro, né, os 5 milhões, né, são números impactantes. E aí você vê que no caso dos africanos foram 4 vezes mais. São 4 holocaustos ao longo de um processo. Então, os números eu acho que eles são necessários exatamente para causar esse desconforto. Eu acho que a palavra é essa. Quando os números são apresentados, provoca um desconforto em quem está ouvindo. Mas é um desconforto que, quando, né, digerido, ele se torna algo positivo no próprio modo, né, de compreensão de todo o processo. Perfeito, perfeito. Bom, professor, então eu gostaria novamente de agradecer. Eu é que agradeço. Em nome de toda a 31ª região, né, de todos os presentes aqui, muito obrigado por aceitar o nosso convite para estar nesse domingo com a gente. Foi uma aula realmente fantástica. Tá? Obrigado. E todo mundo aqui aprendeu muito hoje, inclusive com números que a gente às vezes até imagina, né, mas quando a gente vê de uma forma tão material assim, impacta bem mais e faz a gente refletir bem mais. Né? Muito obrigado. Muito obrigado. Eu agradeço o convite, né, feito, a indicação também, e me coloco à disposição para outras conversas. Peço desculpas aí pelos transtornos, né? Eu falo que eu sou analógico, aprendi muito nesse período de isolamento, tá? E espero ter conseguido passar uma mensagem para vocês nessa nossa conversa. Foi um prazer, da minha parte foi um prazer, e me coloco à disposição sempre que precisar. Não, fique tranquilo, não precisa se desculpar por nada, não. Beleza. Então, é sempre assim, a gente não consegue controlar mesmo. Mas, então, muito obrigado, e a todos os presentes aqui, espero que vocês tenham podido aproveitar, tenham conseguido aproveitar muito bem a aula de hoje, e deixo o recado de que, para quem possa não saber, a aula de hoje é parte de um evento maior que está acontecendo nesse mês, aqui na 31ª região, o mês da diversidade. É uma série de 6 lives tratando
as diferentes formas sobre as quais a diversidade humana se manifesta. Ontem, por exemplo, a gente teve um workshop de Libras, hoje a gente teve essa aula aberta fantástica sobre história brasileira, e a partir de agora, em todos os sábados e domingos, até o fim do mês, a gente vai ter sempre uma live. Vocês podem acompanhar pela nossa página no Facebook, 31ª Região, SP, ou pelo Instagram, que eu mandei aqui no chat, @31 Região SP. E no próximo sábado e domingo, no próximo fim de semana, nós vamos ter 2 mesas redondas. No sábado, uma mesa redonda com 3 advogados que vão dissertar sobre a criminalização da LGBTfobia. E no domingo, uma mesa redonda com 3 representantes de religiões espiritualistas diversas. Inclusive, é um assunto que vai super de encontro à aula de hoje, para tratar exatamente sobre essa questão. Agradeço a presença de todo mundo que está aqui com a gente hoje, e tenham todos uma boa noite.